Olá pessoal, falando ainda desse livro aqui, Deus e a Ciência, do Jean Guiton. Ele é um livro publicado em 1992 pela Nova Fronteira. E dessa vez aqui ele vai discutir a questão em busca da matéria, né? E vai chegar num paradoxo interessante, que é falando que se existe uma coisa da qual estamos certos é que a matéria, o universo é feito de vácuo, tá? Imaginamos que nossa chave cresça até atingir o tamanho da Terra. Nessa escala, os átomos que compõem a chave gigante teriam apenas o tamanho de cerejas. Suponhamos que tomasse na mão um desses átomos do tamanho de uma cereja. Por mais que o examinássemos, mesmo com a ajuda de microscópio, seria absolutamente impossível que observasse o seu núcleo, demasiado pequeno numa tal escala. Então ele faz uma comparação aqui. Se eu representasse o próton de um núcleo de oxigênio como uma cabeça de alfinete colocada sobre esta mesa que está diante de mim, então o elétron que gravita em torno dele descreveria uma circunferência passando pela Holanda. Ele está na França, está em Paris. Está numa mesa em Paris. E bota uma cabeça de alfinete. Isso aqui é o núcleo. O elétron está na Holanda. Ou seja, vácuo. Ou seja, se você vai para o universo, o que você vê? Vácuo. Né? As estrelas estão muito distantes umas das outras. Se você vai para o átomo, o que você vê? Vácuo. O elétron, as partículas elementares estão muito distantes uma da outra. E aí ele fala assim, Jean Guiton, quando considero a ordem matemática que se revela no cerne do real, minha razão me obriga a dizer que esse desconhecido oculto por trás do cosmos é pelo menos uma inteligência hipermatemática, calculante, e ainda que a palavra não seja muito bonita, relacionante, ou seja, fabricante de relações, de modo que deve ser um tipo abstrato e espiritual. Sobre a face visível do real, há, portanto, o que os gregos chamam de logos, um elemento inteligente, racional, que regula, dirige, anima o cosmos e que o faz com que esse cosmos não seja um caos, mas a ordem. É aquela tendência de auto-organização que ele está defendendo que existe em todos os elementos, tá? E aí ele faz essa questão do tangível, né? Da matéria. A matéria você vai indo cada vez mais dentro da matéria, você vai desmembrando em subpartículas até você chegar num limite em que você vai encontrar um conceito chamado de um campo. Né? Não tem mais matéria, é um campo. Um campo de gravitação, campo protônico, campo eletrônico. Então, qual a substância desse elemento, esse campo? Qual a substância desse elemento? Bom, o Bogdanov diz assim, no sentido estrito, um campo não tem substância, que não seja vibratória. Trata-se de um conjunto de vibrações potenciais, às quais estão associados quanta, isto é, partículas elementares de diferentes naturezas. Essas partículas, que são as manifestações materiais do campo, podem deslocar-se no espaço e interagir umas com as outras. Num tal quadro, a realidade subjacente que nós conhecemos é o conjunto dos campos possíveis que caracterizam os fenômenos observáveis, sendo que estes só são observáveis por meio das partículas elementares. Com efeito, o conhecimento quântico que temos da matéria nos leva a compreender que não existe nada de estável no nível fundamental. Tudo está em perpétuo movimento, tudo muda e tudo se transforma sem cessar, no decorrer desse balé caótico e indescritível que agita freneticamente as partículas elementares. Ainda sobre esse conceito de campo, né? Ele vai dizer assim, o Jean Guiton, tudo se passa, ao que parece, como se uma espécie de consciência estabelecesse uma conexão entre cada átomo do universo, como escrevia Teilhard de Chardin.
Em cada partícula, cada átomo, cada molécula, cada célula de matéria vivem escondidas e atuam incógnitas a onisciência do eterno e a onipotência do infinito. É nesse ponto de encontro que ele está falando da física com essa espiritualidade, né? Esse conceito de campo, ele remete a esse conceito de essa entidade onisciente que está em todo o espaço, né? Isso remete a esse conceito de campo que a física começa a investigar, tá? E aí ele também vai analisar a questão do principal princípio essencial da teoria quântica. O próprio ato de observação, ou seja, a consciência do observador, intervém na definição, e mais profundamente ainda na existência do objeto observado. Observador e coisa observada formam um único e mesmo sistema. Né? A experiência do gato de Schrödinger. O gato de Schrödinger, enquanto você não está observando ele, né, ele está num estado, ele está ao mesmo tempo em dois estados, vivo e morto ao mesmo tempo. A partir do momento que você vê, você faz a observação, você quebra aquele equilíbrio, e aí ele toma uma decisão, e agora o gato está vivo, ou o gato está morto, entende? Então aquela indefinição, ela cessa a partir da medida. Então a medida interfere no resultado, né? O experimento de dupla fenda também vai no mesmo sentido. A medição altera o resultado. Então, assim, para chegar ao fim do raciocínio, é preciso acrescentar que o nosso mundo real resulta de uma superposição dessas duas realidades alternativas. Então, no caso da experiência de dupla fenda, assim que observamos a tela para saber por qual fenda a partícula passou, a segunda realidade desaparece instantaneamente, o que suprime as interferências. Então, veja, enquanto você não observa, enquanto você não observa a partícula, você não sabe por qual das duas fendas ela passou, ela se comporta como uma onda e você vê o epifenômeno, né? As interferências, as franjas se formarem. A partir do momento que você faz a medida por qual das fendas a partícula passou, nesse momento as fendas elas desaparecem. Entende? Então, assim, a medição ela afeta ao resultado. E aí ele faz uma analogia que a possibilidade dessas múltiplas possibilidades coexistirem pode remeter à possibilidade da existência de mundos paralelos. Ele entra nessa questão, nessa possibilidade explicativa, né? Aí ele fala da experiência do gato Schrödinger, né? Imaginamos que um gato seja encerrado numa caixa que contém um frasco de cianeto. Acima do frasco há um martelo, cuja queda é provocada pela desintegração de material radioativo. Quando o primeiro átomo se desintegra, o martelo cai, quebra o frasco e libera o veneno e o gato morre. Por enquanto, a experiência não revela nada de espantoso, mas tudo se complica no momento em que, sem abrir a caixa, tentamos predizer o que aconteceu dentro dela. Segundo as leis da física quântica, não há qualquer meio de saber em que momento irá ocorrer a desintegração radioativa que desencadeará o dispositivo mortal. No máximo, pode-se dizer em termos de probabilidades, que há 50% de chance de que uma desintegração ocorra ao cabo de 1 hora. Por consequente, se não olharmos para dentro da caixa, nosso poder de predição será pequeno, teremos uma chance em 2 para nos enganar, afirmando, por exemplo, que o gato está vivo. Na verdade, no interior da caixa, reina uma estranha mistura de realidades quânticas, composta de 50% de gato vivo e 50% de gato morto. Ou seja, na verdade, temos os dois estados coexistindo, enquanto você não faz a medida. Para remediar esse paradoxo, o físico americano Hugh Everett apelou então para a teoria dos universos paralelos, segundo o qual, no momento da desintegração,
o universo se dividiria em dois para dar origem a duas realidades distintas. No primeiro universo, o gato está vivo. No segundo, ele está morto. Tão reais um quanto ao outro, esses dois universos se teriam, de certo, desdobrado para nunca mais se encontrar. E podemos, assim, postular a existência de uma infinidade de universos que nos seriam para sempre interditados. Antes que se tenha constituído no objeto de uma observação, uma partícula elementar existe sob uma forma de um pacote de ondas. Em outras palavras, tudo se passa como se existisse uma infinidade de partículas, cada uma delas tendo uma trajetória, uma posição, uma velocidade, em suma, características diferentes umas das outras. A partir do momento da observação, a função de onda se desfaz, e só uma dessas incontáveis partículas é levada a materializar-se, anulando de uma vez só todas as partículas paralelas. Na longa cadeia de fenômenos que formam a história do nosso universo, no momento em que um evento se materializa, quando ele é observado, né, uma infinidade de eventos virtuais se esvai, tragando em seu rastro uma miríade de mundos fantasmas. Resta apenas, então, a nossa realidade, única e indivisível. Isso suscita uma pergunta. O que provoca a redução da função de onda que caracteriza um fenômeno? A observação. Nesse sentido, por analogia, podemos perfeitamente considerar que nosso universo resulta do desmoronamento de uma espécie de função de onda universal, desmoronamento provocado pela intervenção de um observador exterior. E aí ele diz assim: para mim, esse observador cósmico exterior tem um nome, que é Deus. Né? Se aceitarmos a ideia de que a realidade resulta das interações de campos entre entidades fundamentais das quais ignoramos tudo, ou quase tudo, precisamos admitir que o mundo é, de certo modo, comparável a um espelho deformante. Nele aprendemos, mais ou menos, os reflexos de algo que permanecerá para sempre incompreensível. Então, ou seja, ele vai então tratando dessas questões físicas e, a princípio, aí de uma maneira correta, né, sem se desviar do princípio físico, e colocando que há um espaço aí para você ter algum tipo de interface aí com a religião, com a espiritualidade, né? Sem entrar muito nessa área, assim, mas ele dá um vislumbre que parece que é como se a ciência chegasse ali, né, nesse limite, né? Está se aproximando desse limite. Então é isso. Muito obrigado, então.